Bem, gente, bom dia a todos. Bom dia às instituições, que é Saúde Petrobras, Petro, a Teleste Soluções, né? E a sindicatos e a FENASP. Bom dia à administração da AMBEP e sua excelente coordenação. Parabéns, Lorena, pela condução do processo. Evento que se consolida na sua segunda edição, com a informação e a união com as seguintes premissas, que é a premissa de conexão de pessoas e fortalecimento de laços. E também, bom dia, Salvador, Bahia, a cidade em que nós nascemos, tanto eu como a Tereza, e que esse evento tem esse astral aqui da Bahia. Tá? Então, vamos iniciando aqui a apresentação, cuja apresentação do Conselho Fiscal, e nós temos aqui a Tereza, que é a nossa coordenadora do Conselho Fiscal. Isso, sou eu e o Antero, que deve estar nos assistindo aí, pela transmissão ao vivo. A gente vai ter esse seguinte agenda, que é o fortalecimento da comunidade de aposentados através do apoio, educação e integração social, atribuições e ações do Conselho Fiscal da AMBEP para proteção e transparência, gestão de risco e oportunidades da AMBEP com foco em melhoria contínua e painel do contábil financeiro, que é com foco na transparência. Então, nessa primeira parte, fortalecendo a comunidade de aposentados através de apoio, educação, integração social e inspiradora. Primeiro, gente, eu diria para vocês que nós todos, associados, supervisores, a comunidade, a próprios colaboradores da AMBEP, tem que estar de olho aqui. É no artigo 1º do Estatuto, que ele nos dá o norte de quais as ações. E nós, como conselheiros fiscais, praticamente novos, nós entramos como conselheiro fiscal este ano, então a gente tinha que estar ligado nessas atividades aqui. Ou seja, que a promoção e a convivência social e de desenvolver programas que visem dignificar a qualidade de vida. Implementar isoladamente, em conjunto, programas e ações que objetivem a preservação das conquistas e direitos dos associados. Defender os princípios da Seguridade Social. Representar e defender os seus direitos de associados, junto às instituições oficiais, já citadas aqui anteriormente. Participar direto ou indiretamente de programas de assistência ao previdenciário de interesse de seus associados. E realizar e apresentar estudos para propor soluções de problemas que impactem os interesses assistenciais e previdenciários. Com uma observação, a AMBEP é uma entidade sem fins lucrativos. Tá? Então, com base nisso, a gente também tem uma inovação no próprio estatuto, que foi aprovado recentemente, que é a colocação no Estatuto da missão, visão e propósitos da entidade. Só lendo aqui a visão, é ser reconhecida como uma associação de referência no atendimento às necessidades dos associados. E, com isso, a gente vem para esse conceito, que não é um conceito que está dentro da associação, é um conceito geral do que é uma entidade de aposentado. Então, cujo foco principal está marcado ali, a qualidade de vida. Vida dos aposentados, vida dos associados. É esse que é o foco da entidade. E aqui a gente tem as marcações de que representação dos direitos, saúde e bem-estar, cultura e lazer, educação e capacitação, integração e convivência, gestão e transparência. A gente teve já, até no primeiro dia, um passeio sobre todas essas atividades, que só vou aqui citá-las aqui rapidinhos,
Representação em defesa dos direitos. Compromisso de garantir os direitos previdenciários dos aposentados e seus beneficiários. Defesa ativa dos interesses dos associados junto às instituições e órgãos competentes. Saúde e bem-estar. Vocês viram a apresentação, inclusive, da corretora que vem buscando saúde. Nós temos o programa de saúde da AMBEP. Então, acesso a programas de saúde, iniciativa de saúde mental e física, até o nosso exercício de ontem foi bem salutar, né? Convênios com instituições para garantir atendimento aos associados. Cultura e lazer, tá? Que é a principal, né? Principalmente nós temos o quê? Aposentados têm que ter uma forma de descanso, forma de lazer. Então, é aí que vem o quê? Palestras informativas, eventos como o 360, promoção de eventos culturais, clubes e atividades sociais, que é para reforçar esses laços de amizades, que isso aqui combina, inclusive, com o slogan do nosso 360. Educação e capacitação? Sim, por que não? Curso de capacitação para assegurar de computador, de acesso à computação, principalmente que nós aposentados, alguns têm umas limitações de acesso a computador, então a entidade tem que ter esse foco. Treinamento prático para fomentar o empreendedorismo. Por aí vai. Integração e convivência, que é a promoção de eventos culturais que enriqueçam a vida dos aposentados e pensionistas. Clubes de atividades sociais que reforcem laços de amizade entre os associados. Gestão e transparência. E aí é que o Conselho Fiscal tem uma atuação muito grande com relação a isso. A transparência, a ética, a equidade, isso é foco principal do Conselho Fiscal, e o Conselho Fiscal tem que estar ligado nessas atividades. Ele tem que ter o olhar para as atividades que estão previstas, inclusive estatutariamente. E, por isso, a gente só vai fazer aqui uma demonstração de quanto a nossa atividade de Conselho Fiscal, na prática, ela é desenvolvida assim, com bastante cuidado e com bastante transparência, principalmente nós, do Conselho Fiscal, tanto eu como a Tereza, que viemos por conta de vocês, que nos colocaram lá, no Conselho Fiscal da Petros, onde, para nós, foi uma verdadeira escola. E a gente, agora, ao ser conselheiro fiscal da AMBEP e também conselheiro fiscal de Saúde e Petrobras, estamos buscando implementar tudo aquilo que a gente aprendeu e que percebe que é uma prática moderna, é uma melhor prática que é aplicada no mundo, principalmente de fundos de pensões. Então, a associação também tem condições de observar essas práticas. Então, vamos lá. Análise das demonstrações contábeis e execução orçamentária da AMBEP. Esse é o foco principal. Ou seja, nós temos a nossa diretora financeira aqui, que não tem paz com o Conselho Fiscal. Então, é uma pessoa que é mais demandada do Conselho Fiscal em nossas reuniões. Então, a gente tem que olhar todas as demonstrações contábeis, verificar tudo e ver se está tudo em ordem de acordo com os conceitos contábeis. A norma contábil é bastante exigente, seja ela, inclusive, porque é uma entidade do terceiro setor, mas ela também tem normas que são aplicáveis à entidade. Relatórios mensais de execução, isso nós estamos procedendo a essa atividade. Parecer anual das notificações, então, a partir dessas demonstrações, a gente emite parecer, que é para submeter ao órgão aprovador daquelas demonstrações. Porque o Conselho Fiscal não aprova, ele emite parecer recomendando a aprovação. Quem aprova é o Conselho Deliberativo. Convocação de assembleias. O Conselho Fiscal também tem o poder de
convocar a Assembleia. E aí tem as convocações de Assembleia e reuniões para deliberações necessárias. Aqui, a gente só detalhando essa convocação de Assembleia. Então, tem reuniões do Conselho Fiscal, são reuniões longas, longas e com bastante material, só da parte financeira é muito, das demonstrações financeiras, um conjunto muito grande, e aquilo que a gente vem, né, dentro daquilo que o próprio Estatuto nos permite, é olhar para a gestão e contribuir com alguma coisa. Então, nós, do Conselho Fiscal, o atual, a gente também emite algumas recomendações, né, para a administração. E que é exatamente o apoio à diretoria. Né? Emissão do parecer anual, né, que é o monitoramento de alguma irregularidade que a gente veja, ou seja, a gente identifica a irregularidade, notifica a administração e acompanha. A gente, às vezes, tem que publicar essa irregularidade, nem sempre. Às vezes é uma irregularidade simples que não afeta a publicação das demonstrações, a emissão do parecer comandando a aprovação. Então, isso o Conselho Fiscal avalia, faz a recomendação e monitora, sugerindo medidas corretivas e auditorias e transparência. Ou seja, a auditoria, né, a ANBEP não tem auditoria interna, mas ela tem auditoria externa e, na verdade, o Conselho Fiscal acompanha de forma positiva todo o andamento da auditoria fiscal externa. Ou seja, nós recebemos os pareceres e ali a gente faz uma avaliação e até com competência de dar retorno para a auditoria daquilo que a gente tenha a acrescentar. Então, na verdade, como funciona o Conselho Fiscal? Essa reunião é mensal. No caso as entidades, algumas fazem reuniões semestrais, mensais, algumas mensais, outras de 2 meses, e por aí vai, mas nós adotamos a sistemática de estar sistematicamente, mensalmente, só nas reuniões ordinárias, a gente tem mensalmente essas reuniões, fora as extraordinárias. Né? Então, as decisões são de maioria simples, no nosso caso, tudo isso é registrado em atas que tem a última ata, que eu me lembro, teve 43 páginas. Então, você veja que nós estamos aprofundando e contribuindo e dando contribuições para a administração no que diz respeito àquilo que a gente tem de experiência para implementar na ANBEP. Por isso, o compromisso com a transparência. Tem que olhar esse relógio aqui o tempo todo. Participação e auditoria externa e monitoramento contínuo, que é o que a gente já tinha falado. Aqui tem a participação ativa. Na verdade, a nossa participação ativa é de observar o que vem da auditoria externa. Para que com isso, a gente faça uma avaliação daquilo e, se for o caso, até dar o retorno, como eu falei. Monitoramento das finanças da ANBEP, ou seja, a gente vai ter feito até um trabalho no que diz respeito àquilo que chama mais atenção, que se chama os investimentos. Então, tem que ter uma política de investimento. Então, se existe uma política, a gente está buscando melhoria dessa política de investimento. E como funciona o sistema de níveis de competência para esses investimentos. Quanto cada um da governança pode influenciar nesse investimento. Ou seja, como é que o processo funciona. Então, nós,
do Conselho Fiscal também contribuímos com essa questão. E emitimos também relatórios. Cadê? Aqui. Tá. Então, gente, o Conselho Fiscal tem esse número de atividade que é infinito, porque, modernamente, a atuação do Conselho Fiscal ele até já pode chegar ao nível de planejamento estratégico, ou seja, contribuir com a administração com relação ao seu planejamento estratégico. E a gente faz isso, né? A gente já está começando a fazer isso. Agora, e aí alguns resultados. No bloco 4, a Tereza, que é a nossa coordenadora, ela vai apresentar alguns detalhes. E aqui eu vou dar só um spoilerzinho do que se falou bastante aqui sobre essa questão de risco. Então, o processo ele chega a ter uma certa complexidade, mas ele representa aqui, está representando o que a Tereza vai falar com detalhamento maior. Ou seja, a partir dos objetivos, da missão, da visão, adicionando valores, e criar valor, adicionar e criar valor com as partes, os chamados stakeholders, então, os órgãos de fiscalização e controle, que é esta governança aqui, que parte, a partir desses conceitos, transparência, equidade, a contabilidade, que é prestação de contas, e responsabilidade corporativa, que está inserida aqui nesse contexto. Aí identifica a gestão de risco. E daí para controles internos. Então, uma coisa que tem já estou chegando no meu limite aqui. Uma coisa que tem bastante, quer dizer, que a gente observa, a Tereza vai falar alguma coisa que vocês até receberam o caderninho aí sobre risco de imóveis. Mas eu vou citar um que é bem fácil, que vivi muito na prática, porque na ocasião que eu era diretor financeiro da corretora e via essa coisa. Gente, o risco, esse nome assim, ele nos dá uma sensação de que é alguma coisa que... Para quê? Como é que acompanha isso? Como é isso? Mas olha só, o exemplo que eu vou lhe dizer é mais simples, só para... risco no seguro. Seguro de carro. A gente faz uma apólice, faz uma contratação de seguro, faz uma apólice, responde um questionário, cujo questionário tem lá todo um processo de acompanhamento daquele seguro. Então, quais são os riscos que a gente paga? Nós pagamos essa apólice, e quais são os riscos que podem acontecer? Roubar o carro, ter um acidente, são os vários riscos que podem acontecer com o nosso veículo. E o que é que nós fazemos com esse risco? Controlamos. Como? Fazendo acompanhamento de cada um dos riscos, tomando cuidado, colocando o carro na garagem, mantendo, protegendo o bem da ocorrência de que aconteça alguma coisa. Mas não isso para a gente se proteger, e se acontecer alguma coisa, o que nós vamos fazer? Agora, ele está ali inerente, é um risco que pode acontecer. De repente, você deixa o seu carro e levam. Alguém rouba seu carro. Então, é um risco, é isso. E o controle do risco é o quê? Manter na garagem, manter tranquilo, para que a gente tenha esse bem protegido. Tá? Muito obrigado.
Muito bom dia a todas e a todos. Que prazer imenso. Estou aqui na minha terra. Eu sou filha aqui da Bahia, nasci lá na Baixa do Bonfim e tenho muito orgulho, né? E há 23 anos a Petrobras me convocou para uma missão no Rio de Janeiro e eu fiquei por lá e me aposentei por lá. E agora aqui na Ambep, como o COI citou, já fomos por 4 anos conselheiros da Petros, agora somos os seus conselheiros na assistência médica supletiva. Tá? Então, um prazer imenso estar aqui diante de vocês. Então, esses aqui são os 5 passos do processo de gestão de risco, que é a grande novidade trazida aí para a Ambep, que já é feita pela Petro, já é feita pela MS, mas é ver os riscos. O COI falou o risco aí da questão de quando você faz o seguro de um carro, né? Então, nós iniciamos a nossa gestão agora em janeiro de 2025 e já começamos a atuar na identificação do risco, analisar esse impacto, priorizar esses riscos, tratar e monitorar os resultados desse risco. Esta cartilha daí que nós fizemos e que vocês encontraram na bolsa, no kit, ela mostra o funcionamento de um imóvel, da casa de vocês, né? E o que devemos ter de cuidados com manutenção, com segurança, com pequenas reformas. Para quê? Para evitar o risco da gente gastar muita água, da gente consumir muita energia, da gente deixar o nosso imóvel se degradar. Então, isso tudo. E de sustentar aquela casa ali. Nós fizemos essa cartilha aí com esta intenção. Mas a necessidade de identificar os riscos da Ambep é crucial para algo chamado sustentabilidade. Há quantos anos a Ambep existe, fazendo todas aquelas atividades, muito bem dita aí pelo COI, já conversada desde ontem, de social, cultural, lazer, confraternização, conexões, como nós estamos vivendo esses momentos aqui, é crucial para a Ambep. Identificação dos riscos, este impacto, né, desse risco que pode levar a uma falha, um risco no orçamento pode levar a gente a ter uma falha de gastar mais do que a gente deveria gastar. A integração desses controles ao risco é vital. O que eu quero falar com isso? Que é o alinhamento com os objetivos estratégicos. Nós vamos estar aqui sempre falando de objetivos estratégicos. Não adianta você identificar um risco, controlar um risco, se não tem nada a ver com o objetivo estratégico da Ambep. Então, é isso que a gente está sempre fazendo aí, esse casamento. E gestão de risco complexos. A gente precisa ver a complexidade, sim, da Ambep, a probabilidade desse risco, a severidade desse risco acontecer. Com certeza, na nossa Petrobras, os riscos são mais complexos. O risco numa plataforma de incêndio, de vazamento. E aqui na Ambep, né, respeitando as características da Ambep, a severidade é outra bem menor. Mas não quer dizer que a gente não tenha que acompanhar os riscos. Então, dizendo novamente para vocês, a nossa gestão começou aí a questão do risco, que o Conselho Fiscal ele não é somente aquele conselho do final do ano de apresentar as demonstrações contábeis e dar o parecer. Parecer esse que, no final de tudo, depois que o CD aprova, são vocês que aprovam. É esta comunidade aqui que vai lá, né, hoje virtual, e que aprova as nossas contas. Então, veja que vocês têm que confiar aqui em quem está fazendo essa primeira triagem, mas são vocês que aprovam na Assembleia Geral. Aí a gente tem aí o que o risco promove? Uma autoavaliação do que é a Ambep, uma melhoria na tomada de decisão, transparência, esse nome a gente vai estar sempre falando aqui na transparência, já a gente vai mostrar a nossa transparência aqui, e a adoção de melhores práticas. Controles internos. A gente, com isso, avaliando o risco e definindo qual o controle, a gente tem como melhorar esse controle. O controle hoje é amanhã ele pode mudar, pode melhorar. A avaliação do risco financeiro, o monitoramento das obrigações legais. Sim, nós temos obrigações legais também, estou olhando o tempo ali. O fato da gente não enviar um documento do e-social
lá para o governo, né, André? André está ali, que muito nos apoia, André, Felipe, a diretora financeira aqui, Carminha, que é muito acessada. O fato da gente não enviar um e-social para o governo pode dar para a gente uma multa de 10% sobre a receita. A gente está falando de R$200 mil, 10% da nossa receita atual. O fato de não mandar aquele documento no dia correto lá para o Ministério. Então, a gente tem que monitorar essas obrigações legais, sim, que é um controle interno e controla o nosso risco. Aqui eu coloquei controles, a descrição do que são os controles e o risco mitigado. Eu vou falar aqui do risco trabalhista, que a gente tem que evitar esse risco trabalhista, né? Mitigando como? A gente faz aquelas planilhas mensais de contratos e obrigações trabalhistas, quais são as provisões trabalhistas, o que a gente tem que pagar no prazo. Eu vou só destacar aqui alguns. O risco orçamentário, que tem a ver com o risco de sustentabilidade. A gente faz a gestão orçamentária, recuperação de créditos não, que a gente não tem. O risco de governança, sim, que é o nosso relatório anual de atividades, que é feito ali pela Natália, a área dela, que é a área de gestão e tecnologia, sim, tem esse risco, ele está controlado. O risco legal, controlado, como eu acabei de falar anteriormente, é ali acompanhando as obrigações fiscais e contábeis. Risco estratégico, acompanhamento do plano estratégico. Então, hoje, a gente tem esse panorama aqui dos riscos, mas o Conselho Fiscal ele fez o primeiro relatório de riscos e controles internos. Fizemos aí do ano de 2024 e, como tudo na nossa vida, a gente está aí melhorando em constante evolução. Oportunidades, sim, oportunidades da Ambep gerar receitas acessórias, sim, e vai significar aí um aumento da nossa sustentabilidade através de quê? De parcerias estratégicas, acordos de cooperação, potenciais receitas ali que a gente vem a ter, com isso um fortalecimento institucional. Isso aqui é uma nova fase aí da Ambep, coordenada aí pelo nosso presidente Barreto, ao qual eu agradeço a confiança, e eu sempre digo a ele que ele terá a minha lealdade. É isso que eu falo para ele e falo aqui de público, aí na presença de vocês. Agora vamos lá falar aí finalizar aqui a minha fala com a parte financeira e contábil e mostrar números, né? Nós estamos aqui para prestar contas, mostrar números. Eu separei aqui, naquela primeira coluna, as principais contas. Aqui não estão todas as contas da Ambep, vocês nem queiram ver, que é um plano de contas imenso, mas eu fiz ali as grandes contas, mensalidades, né, que a gente pode ver aqui, que em 2024 foram aí arrecadados 24 milhões, hoje nós já estamos no acumulado de maio com 11 milhões, separei ali as receitas financeiras, as despesas com pessoal, despesas com serviços contratados, despesa com comunicação, despesas sociais e culturais, e a gente vê aqui que, em maio de 2025, nós já estamos com um superávit aí de 399 mil. Sim, estamos recuperando um déficit de 2024, sim, estamos, mas aí eu vou aí na fala do nosso COI, a Ambep é sem fim lucrativo. Se a gente tiver que investir numa atividade para vocês, será investido com responsabilidade, mas será com as devidas aprovações do Conselho Deliberativo, que ele funciona para isso, para deliberar o que devemos fazer. Tem alguma coisa aqui, é o quê? Um aviso, é? Ah, tá, celular. Então, esse aí é um painel financeiro, que não é o contábil daqui a pouco eu vou mostrar, até maio. Aqui é uma novidade que eu estou trazendo, é o rating, é a classificação de risco da Ambep, caso ela desejasse tomar crédito na praça, no mercado. Não é o caso. Mas o nosso rating, e eu sinto falta de um laser aqui, para fazer assim, o nosso rating ele está classificado como AA. O Brasil está classificado no rating BB, a Petrobras está classificada num rating maior do que o próprio Brasil, ela está como BA1, e as empresas elas obtêm esse rating para
obter crédito. Mas aqui o que a gente gostaria de fazer é uma comparação, é ter como referencial que nós estamos muito bem. A Petros, ela não obtém essa classificação de risco porque ela não obtém crédito. A Petros, ela avalia o investimento. E o investimento da Petros hoje, ela saiu do forte para o excelente pela FIT, que é a maior empresa de classificação de investimento do mundo. A Petros está muito bem também este ano. Os outros anos aí tem algumas coisas a considerar. Então, a Ambep vai muito bem, a sua sustentabilidade, ela tem como honrar seus compromissos. E aqui um painel já contábil, mostra ali até março a receita total, mostra ali o superávit, mostra o passivo circulante, patrimônio, olha aí o nosso patrimônio, e uma liquidez geral. O que significa essa liquidez geral? Para cada R$1 desse passivo circulante que nós estamos devendo, passivo circulante é algo que a gente, a princípio, está devendo com fornecedores futuros e mais outras considerações. A gente tem R$36 para isso aí. Então, é nesse momento que se avalia a liquidez geral, olhando para o que a gente está devendo e olhando o quanto a gente tem. Então, mais uma vez, eu digo a vocês que nós estamos muito bem. E nós estamos aqui para fazer ata de 45 páginas, né, COI? Porque na ata isso é tudo destrinchado. O Conselho Deliberativo, a primeira vez que recebeu a ata nossa, tomou um susto, não foi, não, Mônica? A elas que digam ali, Luísa, Ângela, o Laírton, tomaram um susto. Nossa, o que é isso? É o detalhe que nós precisamos chegar. Nós não podemos ficar no analítico, no sintético, a gente tem que chegar no analítico, né? O que mais? Não, não tem mais, não. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Espera aí. Ver se tem alguma pergunta. Não, não tem nenhuma pergunta aqui até agora, não. Mas nós ainda temos 6 minutos. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? COI, meu amigo. E o COI é o meu parceiro, né? Olha... todo dia eu falo com o COI. Pois é, gente, o que nós demonstramos aqui foi a atividade do Conselho Fiscal e qual o olhar que a gente tem para a instituição. Ou seja, o nosso olhar tem que estar no estatuto. Estatuto esse que todos nós tivemos a oportunidade de contribuir com alguma alteração que venha a ter. A gente já visualiza até algumas alterações já no futuro. Já conversamos até com o Francisco Barreto sobre algumas alterações que a gente pode propor. Mas, porque ele é bem dinâmico, então ele pode ser alteração sempre, com a aprovação de vocês, que é o que a Assembleia permite que a gente autorize. Agora, uma das coisas que eu não falei e que está aqui demonstrado, vocês viram aí quanto é que está o resultado, como é que está a nossa situação de liquidez, e quanto a gente tem de patrimônio. Não é que a visão não é que a gente tenha que gastar a rodo, mas a entidade não é uma entidade para formar patrimônio. Nós temos o quê? 79 milhões que vocês viram ali aplicados. Estamos, sim, fazendo alguns resgates, porque a Ambep está atuando dentro daqueles objetivos que estão previstos estatutariamente. E aí ela justifica, em cima disso, esses resgates que está fazendo. Então, a gente está tendo problemas com alguma inadimplência, e por isso tem alguns déficits por causa disso, porque a diferença do que gasta e do que entra gera déficit. Então, é isso que acontece. Tá bom, gente? Deixe-me ver. Tem alguma, se alguém tiver alguma informação que tenha dúvida, nós estamos à disposição. Nós vamos estar sempre à disposição para vocês. Podem mandar diretamente as perguntas que vocês acharem necessárias, e aí a gente está à disposição para oferecer a vocês. E, aproveitando a oportunidade aqui, agradeço a administração e a coordenação pelo convite, de nós estarmos aqui tendo essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho,
né? E agradecer a vocês também pela presença, né, maciça, aí, tendo agora um sucesso grande do nosso segundo encontro. E já pensando no terceiro encontro. Vou até sugerir aonde? Em Fortaleza. Né? Obrigada a todos.